49. Ikilei Player of the Academy capítulo 126. Magos da Torre. 4. Autor: salvar pessoas. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Mago Negro do quarto andar, Manroji. Mago Negro do terceiro andar, Helin. Havia uma razão pela qual eu sequestrei aquelas pessoas específicas. Era porque tinha certeza de que nenhum deles era Adelene, a maga dourada. Adelene, a grande maga, era excepcionalmente habilidosa em mudar de rosto e se disfarçar. Mesmo no jogo, Adelene aparecia com um rosto diferente a cada vez. Era impossível para o jogador ver através do disfarce, e a grande maga, portanto, servia como um incômodo até a batalha final. Aquele mago dourado estava misturado ao grupo de 50 magos. Era impossível enxergar através do disfarce, então tivemos que eliminar opções. No quarto arco do jogo, durante o episódio Conflito com a Torre dos Magos, havia alguns magos comprovados que definitivamente não eram Adelene disfarçada. Os primeiros a participar foram os representantes de cada culto, o ancião Admelesh e o ancião Morushtan, e como eles não podiam chamar muita atenção, os principais discípulos, o professor Zolin e o professor Akai, também foram descartados. Os outros magos, além dos 4, eram candidatos em potencial, mas havia uma maneira de descartar ainda mais. Isso foi feito confiando em missões secundárias. Os personagens principais da missão, Amor na Velhice, Zolin e sua parceira Helin não poderiam ser Adelene, e o culpado da missão, truques ocultos de um jogador, o Mago Negro do quarto andar, Manroji, também não era um candidato porque acabou na prisão pelo jogador no jogo. Além disso, havia outros 14 magos que estavam relacionados a algumas outras missões secundárias e aqueles que seriam derrotados pelo jogador no cenário principal de Conflito com a Torre dos Magos. Restaram então 30 candidatos que poderiam ser o Grande Mago Dourado. Eu já sabia mais ou menos como eles planejavam capturar Mara interrogando Manroji e Helin, mas não consegui obter muita informação deles porque ambos estavam perto do fundo da hierarquia. Nesse caso, o personagem principal da missão, Amor na Velhice, Mago Vermelho do sétimo andar, Zolin. Meu próximo plano era atraí-lo para fora. E para fazer isso, agora tio, senhorita Helin, vamos começar. Fique de frente para a pedra de gravação e não se esqueça de babar um pouquinho. Preparar tio. Ação. HMM. O que você está fazendo? Alguma coisa errada. Helin me encarou com seus olhos avermelhados. Ela não ousou recusar as instruções e parecia extremamente hesitante e relutante. Eu não consigo. Por favor. Como você pode me mandar ler um roteiro tão vergonhoso? Aixe, que absurdo. Você quer levar uma bronca da minha Maria Nona? Boa. A atriz não estava seguindo a orientação. Por outro lado, diferentemente do soluçante Helin, o garoto de cabelo curto, Jaiger Inspeter, tinha um sorriso no rosto e parecia muito entusiasmado. Não tenho nenhuma reclamação. Cara, quantos desses a gente tem que filmar? Olha que exemplo maravilhoso de um ator iniciante. Comporte-se como um profissional, não importa o papel que lhe seja atribuído. Corin. Então você gosta desse tipo de coisa. Eu vou manter isso em mente para mais tarde. Nos últimos dias, Zolin sentiu vontade de enlouquecer. Desde o primeiro dia em que a correspondência foi entregue a ele, novas pedras de gravação eram colocadas em frente ao seu quarto todos os dias. O som foi a única coisa que ele conseguiu extrair da pedra de gravação. Eram extremamente explícitos, vulgares continham palavras que tornavam extremamente fácil decifrar o que estava acontecendo. Isso é incrível. Eu desperdicei minha vida sem saber disso. Uiuti. A jovem e bela bruxa é melhor. Orisama, que sorte a sua. Ogogoki. Ogogogoki. Ei. Para onde foi seu orgulho de maga? Koitsu, ela desistiu de ser humana. KKKKKKKKK. Pare. Corin Luke. Antigo terráqueo. Uma pessoa da geração MZ, que estava acostumada a todo tipo de subcultura, seja do lado positivo ou negativo da internet. Naturalmente, era inevitável que ele ganhasse tolerância ao ANTR, o elemento icônico do século. Por outro lado, Zolin era completamente diferente. Ele era como uma criança inocente em comparação com a geração MZ, que havia se corrompido pelos inúmeros estímulos da internet. Mesmo sendo uma pessoa má, ele não tinha a tolerância necessária para suportar o NTR acontecendo consigo mesmo. A única coisa que o impedia de relatar isso ao seu mestre, Admelesh, era porque seu parceiro era Helin.
A Torre dos Magos parecia uma organização unida vista de fora, mas cada um dos cultos era, na verdade, vigilante e cauteloso entre si. Era inevitável que os cultos tivessem um relacionamento ruim, pois a alocação de seu orçamento dependia de suas realizações subjetivas. Portanto, um mago do nível de um professor como ele, revelando que estava em um relacionamento sexual com uma maga do terceiro andar de seu rival, o culto negro, era algo que obrigava a colocar sua carreira em risco. Portanto, foi difícil para Zolin revelar seu relacionamento com Helin sem que um deles se mudasse para outro culto. Ele estava pensando consigo mesmo quando uma voz escapou da pedra de gravação. Zulin. Zulin. Aquele homem foi para outro lugar. Era da terceira pedra de gravação. A pedra, que ele pensava ter terminado de reproduzir o áudio, continuou tocando a voz apressada de Helin. Por favor, me ajude. Eu estou nos arredores do... Zolin rapidamente pegou seu bilhete e começou a escrever o que Helin estava lhe dizendo, para poder ir até o lugar onde ela estava trancada. O protagonista de Amor na Velhice, Professor Zolin, levantou-se para salvar sua amante, assim como os protagonistas de todas as outras histórias de amor. Ei! Quero dar uma olhada em algumas partes da cidade. Prepare-se amanhã. No dia seguinte, Zolin liderou alguns outros magos e procurou por Corin. Era para ir ao lugar que Helin havia lhe indicado. Tudo bem. Mas pode levar um tempo. Para onde você gostaria de ir? Infelizmente, ele não viu o sorriso no rosto do guia designado pela academia. As feras avançaram. Impulsionados pelo chão, eles cortavam o ar usando o corpo como combustível. Seus ataques consecutivos opressivos e seus ataques ousados e totalmente ofensivos. Nenhum deles foi eficaz. Hugo. Estou com vontade de vomitar. Os dois lobos dourados ofegaram, olhando para o lanceiro que não conseguiam alcançar. Seus ataques são muito honestos e lineares. Adicione alguns ataques irregulares e fintas. Hugo. Mas isso não é tão fácil. Não é como se o humano fosse tão rápido. Por que não conseguimos acertar nossos ataques nele? Eu disse para você me chamar de irmão mais velho. Sério. Enfim, vamos dar um tempo. Pegar uma água e relaxar. Corin pegou os irmãos Ren e Ron e sentou-se em uma cadeira dentro da sala de treinamento. Vocês estão trabalhando duro ultimamente. Então, notaram alguma melhora? Não sei. Ainda estamos perdendo para você, mano. Não é nenhuma surpresa que você tenha perdido para mim. Os irmãos eram definitivamente fortes. Isso era comprovado pelo fato de estarem no nível de cavaleiros de grau 2, simplesmente por suas capacidades físicas, apesar de viverem em favelas, longe das artes marciais até recentemente. A força por si só não será suficiente para vencer os verdadeiros poderosos, porque a deles é a combinação de técnica e experiência, além de seus talentos físicos inatos. Você é um deles, chefe. Você pode dizer isso. Não era um exagero nem algo vindo de arrogância. Objetivamente falando, Corin estava definitivamente do lado mais forte. Mas até eu sou apenas um fracote diante dos verdadeiros monstros. Talvez não mais. E, até você, mano. Vejamos. Por exemplo, a Senior Mari. Ela tem ótimas habilidades como maga, mas seu poder como vampira é realmente inacreditável. Em termos de capacidade de mana, ela provavelmente está no nível da maga mais forte da história. Além dela, há também Wuhan. Ela é como um desastre ambulante, graças ao corpo vara inquebrável com o qual nasceu. Provavelmente, há pouquíssimas pessoas em todo este continente que poderiam sequer causar ferimentos em seu corpo. Há também Lady Josephine Clara, a gigante de gelo do Reino do Norte, a grande maga dourada. Existem inúmeras potências no mundo e, comparado a elas, eu sou apenas um único cavaleiro. Mas ainda vou vencê-los em uma luta real. Os irmãos tiveram dificuldade em entender seu comentário paradoxal. Você não disse que é mais fraco? Como os fracos podem vencer os fortes? É simples. Uma luta não é como uma equação matemática, e não tem um resultado perfeito que seja sempre o mesmo. Poderia haver uma diferença de humor. Poderia haver um problema com o cenário, o equipamento e a compatibilidade, e ter 10 de poder não garantia uma vitória contra alguém com 5 de poder. A força não é o único fator que define o vencedor. Fraquezas, compatibilidade, mentalidade. Você deve usar todos os elementos para atacar os pontos fracos do seu inimigo. Lute com sabedoria. Corin deu conselhos aos irmãos,
Uma explicação de como ele conseguiu sobreviver por tanto tempo. Não sei. Mas era um problema difícil para os irmãos. O que ele lhes contou era algo que tendia a florescer em situações extremas, em momentos de risco de vida em uma briga. Uma grande motivação. Era um dos elementos necessários. Ren quer proteger Ron, e Ron quer proteger Ren, certo? Sim. Eu protegerei Ren. Claro. Ter algo a proteger significa que você tem algo precioso. Ter algo que precisava ser protegido significava que havia algo que precisava ser superado, mesmo que isso significasse colocar a vida em risco diversas vezes. Porque, veja bem, os humanos tendem a se tornar mais fortes quando têm uma convicção a seguir e uma razão para fazer algo. O que é que você quer proteger então, chefe? Ren perguntou, imaginando que alguém tão forte carregaria em seus ombros. Uma pessoa naturalmente boa, um chefe desnecessariamente bondoso e estupidamente honesto. Porque alguém como ele estava morrendo de vontade de ficar tão mais forte. Todos. Sua resposta curta e sem hesitação fez Ren engolir em seco. Isso porque o peso e o tamanho de suas palavras eram enormes e pesados demais. Sem perceber isso, Ron disse enquanto o encarava com um sorriso brilhante e um olhar de admiração. Você acha que um dia eu vou conseguir ser como você, mano? Alguém estúpido como eu conseguiu. Claro que vocês conseguem. Suas palavras eram verdadeiras. Ele estava sendo honesto e genuíno. Os irmãos conseguiram perceber, graças aos seus sentidos inatos, que Corin não estava mentindo. Se vocês ouvissem o quão miserável e desanimado eu estava quando entrei no campo de batalha pela primeira vez, vocês não conseguiriam acreditar. O garoto disse com um sorriso, como se fosse uma lembrança engraçada para refletir. No entanto, Ren ainda conseguia notar o leve traço de tristeza que se escondia sob seu sorriso. Eu era muito imaturo perdi muitas coisas. Dizendo isso, Corin continuou acariciando suas cabeças. Quantas provações ele havia passado para chegar a esse estado atual de ser tão despreocupado e de mente aberta. Quantas situações de vida ou morte ele teve que superar. Essa era uma história sobre o passado dele, do qual os dois não tinham ideia. Deixem-me proteger vocês, até que se tornem adultos. Esse é meu dever como adulto. Corin acrescentou enquanto olhava para os dois com um sorriso. Eles, no entanto, não se contentaram com suas palavras. Parecia que ele os estava lembrando mais uma vez de que eram crianças que precisavam ser protegidas, e crianças que não poderiam se tornar adultas tão cedo. Mano. Terminei de descansar. Levanta, chefe. Ainda temos uma hora até o jantar. Muito animada, não é? Adorei. Bom, a veterana Mari é quem está encarregada do jantar hoje, então. Apesar de ter tanto fardo sobre seus ombros, o herói dos irmãos se levantou como se fossem leves, e os irmãos queriam pular de seus ombros o mais rápido possível. Sabe de uma coisa, mano? Um dia eu quero ser como você. Não é algo que eu recomendaria. Esse foi seu último conselho, mas não foi o suficiente para dissuadir Ron de querer sinceramente ser como Corin. Zolin ofegou enquanto arregalava os olhos. Estava em uma sala desconhecida, todo o seu corpo estava restringido e havia uma pulseira em seu pulso. Isso. Era o artefato de selamento de mana que a torre havia trazido para selar o vampiro. Deveria estar escondido em seu quarto no hotel, então por que estava ali em seu pulso? Hectares. Quem é? Da porta do quarto escuro e sombrio, alguém se aproximou dele. Era um jovem de semblante selvagem, e pulando atrás dele estava uma garota de cabelos azul celeste. Seu bastardo. Após receber o sinal de Surdirelin, Zolin reuniu alguns discípulos de confiança e foi ao local. Isso porque não queria que o seu relacionamento com Relin fosse revelado. Entretanto, Zolin e os magos foram atacados lá, por aquele homem empunhando uma lança de prata. Sendo um mago de grau 1, Zolin naturalmente não era alguém fraco o suficiente para não conseguir se proteger do perigo. Mas a última coisa de que se lembrava era de suas chamas desaparecendo sem deixar rastros daquele homem atacando-os com sua lança de prata. Seu desgraçado. Você sabe quem eu. SHHH. Todo mundo diz a mesma coisa, então não vamos perder tempo. Aliás, agora vamos nos divertir muito juntos, amigo. Corin Lorque disse com um sorriso maligno no rosto. Senhor Mari. Maria saltou para a frente enquanto carregava algo misterioso em suas mãos. Bolha. O pote de pedra preta em suas mãos estava fumegando,
parecendo um vulcão borbulhante pronto para entrar em erupção a qualquer momento. O que é essa coisa? É sopa de sangue coagulado. Vai ficar uma delícia. Cum. Mari tossiu com o rosto corado. Ela entregou a panela de sopa de sangue coagulado para Corin. Vai ficar uma delícia. Ah, você está planejando me matar? Ah, claro que não. Nós só temos algumas perguntas para você. E já que estamos aqui, podemos te incomodar um pouco. Me torturar não vai te pegar. Pode ser um pouco doloroso. Afinal, não estávamos nos segurando com o sangue concentrado e de alta qualidade. O que você... Sua boca foi aberta à força enquanto pedaços de sangue coagulado eram enfiados em sua boca. Assim como cada vez mais sangue do vampiro era forçado a descer pela sua garganta. Depois de ter 10 tigelas de sangue coagulado enfiadas em sua boca, Zolin começou a rosnar enquanto se inclinava para a esquerda e para a direita como um bêbado. Au. Ah, parece outro gol. Sim. Havia dois tipos de vampiros familiares. Virgens se transformavam em Dráculas ou Draculinas e não virgens se transformavam em ghouls. A diferença entre os dois era que os Dráculas tinham a capacidade de herdar sua força original, bem como o poder de seu dono, enquanto os ghouls eram como consumíveis. Perdendo toda a sua força, eles se reduziriam a meras versões mais resistentes de zumbis. Eram bestas inferiores que não conseguiam sequer reter a racionalidade dos dias em que eram humanos, sem que ela fosse restaurada por seu dono. Porque todas elas não são virgens. Como eu sou a única inocente e pura neste mundo lindo. Não seria um problema por si só se ele fosse virgem até essa idade. Mas é a mesma coisa para todos os outros. Bem, aparentemente, algumas pessoas hoje em dia fazem isso antes mesmo de entrar no ensino fundamental. Aonde o mundo chegou. Ah, só para avisar, eu nunca segurei a mão de um cara, além do meu pai. Sim, eu imaginei. Você percebeu? O que quer dizer com isso? Forçando-se a desviar o olhar dos olhos redondos e arregalados dela, Corin mudou de assunto. De qualquer forma, 10 pedaços de sangue coagulado para trocar, hein? Ele levou muito mais do que os outros caras. MHMM. Acho que é porque ele tem uma resistência maior à magia. Mesmo com a pulseira restritiva, demorou muito mais do que o esperado. Acho que 5 tigelas são o mínimo para que a mudança aconteça. Já está na hora de eu tomar cuidado também. Corin? O que você quer dizer com isso? Eu nunca te dei sopas de sangue coagulado ou salsichas de sangue usando meu próprio sangue. Sim, claro. Que pausa foi essa? Você não confia em mim, confia? Demorou um pouco para ele acalmar a garota com as bochechas muito vermelhas, que estava prestes a explodir a qualquer momento. Mais importante, você pode, por favor, recuperar a sanidade desse cara. Ele provavelmente sabe muito mais, então tenho muitas perguntas para ele. Afinal, ele não deveria conseguir mentir agora que se tornou seu familiar. KNN. É um gol, então isso não conta. Maria jurou a si mesma que seu primeiro familiar Drácula seria alguém específico e ninguém mais. Qual o seu nome? Zolin. Meu nome é Zolin. Alguém cobrindo o rosto com uma bandana respondia a todas as perguntas de quem o filmava. Entre elas, havia poucas perguntas que poderiam ser prejudiciais à Torre dos Magos, e ainda assim Zolin parecia totalmente obediente. Conte-me sobre o plano, Zolin. Por que você veio para esta cidade? Para sequestrar Mari. Dunaref. E assassinar. Presidente Iriukazar. Por quê? Isso é. Responda-me. Responda-me. O homem atrás da pedra que gravava o vídeo berrou para ele. A tela tremeu enquanto o homem batia violentamente em Zolin. Sua risada peculiar e suas ações violentas fizeram Zolin abrir a boca com um arrepio. Ele falou de tudo. Começando pelos seus planos, pelo seu objetivo, o raciocínio é. Ele até mencionou a presença do grande mago dourado. Que loucura. Está tudo ficando louco. Não é? Lord Edelene. A tela se moveu quando o homem que filmava a cena se mostrou voluntariamente. O homem com a maquiagem de lábios longos e esticados, rosto branco e roupas de palhaço, olhou nos olhos de todos os magos da torre através da tela. Professor Zolin. E vamos ver, quantos fracos eu tenho? 2, 3. 6. Tenho todos eles. Só quero uma coisa. Dê-me moedas de ouro suficientes para encher um barco inteiro. Caso contrário, cortarei os dedos de todos esses magos, um após o outro. Esse cara vai ser o começo. Não. Ajude-me. Uakik.
Ui. Uar. Uak. Uarak. Isso marcou o fim da filmagem. A sala repleta de magos da torre ficou em silêncio. Todo o grupo, que agora tinha 7 a menos do que o inicial, teve dificuldade em encontrar as palavras certas para dizer. Ikilei Player of the Academy capítulo 127, Magos da Torre, 5, Zolin, aquele idiota estúpido. O líder do culto vermelho, o ancião Admeleche, liberou seu mana flamejante em uma tentativa de saciar sua fúria ardente. Ele costumava chamar os magos do culto negro de tolos e zombava deles quando desapareciam, mas não tinha mais espaço para isso. Ele poderia ter ignorado se fosse um mago de um andar inferior, mas o problema era que o professor Zolin, o refém, era um discípulo direto do ancião Admeleche. Zolin estava no 7º andar, logo abaixo do 8º andar do ancião Admeleche, o que significava que ele era o futuro ancião do culto vermelho. Embora a maioria dos magos da torre tratasse seus discípulos como lixo, os principais discípulos dos anciãos eram uma história diferente. Eles eram sucessores extremamente valiosos. Ele foi o discípulo escolhido a dedo pelo ancião Admeleche entre dezenas de prodígios com enormes capacidades de mana, criados e nutridos cuidadosamente por dezenas de anos. O ancião Admeleche não podia se dar ao luxo de perdê-lo assim. Eu admito que Zolin é um tolo, mas ainda precisamos salvá-lo. Admeleche admitiu genuinamente o erro de Zolin e pediu a ajuda do culto negro, o que não foi muito bem recebido pelos magos negros. O principal discípulo do ancião Morustan, Arcai do culto negro, abriu a boca. Isso é algo que diz respeito ao culto vermelho. Não temos responsabilidade alguma, nós, do culto negro. Cala a boca, pirralho. Não estou falando com você. Admeleche voltou seu olhar para o líder do culto negro, o ancião Morustan. Os responsáveis pelas decisões eram os anciãos de cada culto, e o ancião Admeleche não via necessidade de ouvir os camponeses abaixo dele. Nós ajudaremos. Mestre. Isto não é uma questão que diga a respeito a um culto específico. Ele descobriu o nosso objetivo. É como você diz. Quem é ele? Havia muitas perguntas sem resposta. Quem era o palhaço na filmagem? Ele contou a outros sobre isso. Foi então que um dos magos de nível médio do culto vermelho cuidadosamente expressou sua opinião a Admeleche. Mestre. Já que ele está pedindo moedas de ouro, que tal tentarmos juntar fundos? Bobagem. A torre não vai negociar com esses canalhas. Seu orgulho como um dos anciãos da Torre dos Magos não lhe permitiu obedientemente lhe dar dinheiro. Embora salvar seu discípulo principal fosse muito importante, Admeleche também não queria sacrificar seu orgulho por isso. Se ele vazar a informação, isso arruinará nosso grande plano. Eu já sei disso. Embora Admeleche não tenha mencionado isso por causa de seu orgulho, juntar dinheiro suficiente também não foi fácil. Eles haviam viajado uma longa distância da Torre dos Magos para chegar à academia. Onde encontrariam e preparariam tanto dinheiro? Ainda temos tempo. Temos que procurá-lo. Precisaremos de pessoas para investigar o paradeiro desse sujeito. Felizmente, a segunda princesa entrou na academia, então. Acho que devemos pedir ajuda à princesa. Concordo. Ainda havia algum tempo em suas mãos. Os magos da torre decidiram encontrar o palhaço antes de qualquer coisa. Agora, eles devem estar se sentindo apressados e precipitados. Havia basicamente 3 coisas que a torre poderia fazer neste momento. Ignorem o vídeo, movam-se em grupos e descartem os reféns. Prepare dinheiro suficiente conforme solicitado. Encontre o palhaço e acerte as contas. Quanto ao número 1 sublinhado, era impossível. Pelo menos não para o ancião Admeleche, do culto vermelho. Zolin, que estava atualmente em minhas mãos, ainda era o único sucessor do culto vermelho, apesar de parecer um tanto estúpido. Após entrarem na torre, os magos descartavam seus sobrenomes e se exibiam por seus nomes e cultos. Para Admeleche, o culto vermelho era sua família e seu triunfo como alguém que havia dedicado sua vida ao caminho da magia. Não havia como ele abandonar seu sucessor tão facilmente. O número sublinhado 2 sublinhado também não era uma opção realista. Os magos da torre eram elitistas e personificavam o ego e o orgulho. Para eles, esse incidente de sequestro provocaria fúria e pensamentos de vingança, e não viam o palhaço como alguém com quem negociar. E é por isso que lhes dei uma semana. Inevitavelmente, a única opção que eles escolheriam seria a opção número sublinhado 3. Procurar o palhaço e fazê-lo pagar por suas ações provavelmente seria a única opção em suas mentes. E isso levantou uma questão.
Como eles tentariam me procurar? Eles poderiam solicitar a guilda de inteligência ou procurar pistas eles mesmos, mas o método mais fácil era ir direto até a princesa Miruan. Você pode fazer isso por mim, Júnior? O garoto na minha frente, descendente de Assassin, respondeu após um breve silêncio. Me pedi para monitorar uma princesa da família real de repente. Isso não é uma ofensa séria que pode me fazer cair a cabeça. É por isso que estou perguntando especificamente a você, Júnior. Se for você, nunca será pego e ficará bem. Juro que me lembro de você me dizendo para seguir o caminho de um cavaleiro recentemente. Razi pareceu perplexo com meu pedido, mas era compreensível, considerando que de repente eu procurei e pedi que monitorasse a princesa Miron e me contasse que tipo de conversa ela teria com os magos da torre. Era um pedido bastante legal. Meu caro Júnior. Gritei enquanto agarrava firmemente os ombros de Hazir ad-Din Mustali. O que exatamente é um cavaleiro? Qual é a essência da cavalaria? Do que você está falando de repente? Salvar os fracos, fazer o que é justo e manter a justiça é a essência da cavalaria. Você discorda? O que há de errado com você? Você discorda? Não. Você está certo. Em outras palavras, não há problema em que o procedimento seja um pouco covarde. Tipo, 1. Isso não é pura sofística. Ser justo e correto também não faz parte do cavalheirismo. Justiça com justiça. Mas mal com mal. É assim. Mas ainda assim, vigiar uma princesa real é. Não, não, não. Não é isso. Seu trabalho não é vigiar uma princesa. É monitorar os magos da torre. Não é a mesma coisa. Tudo depende de como você expressa isso. Tirei uma bolsa de moedas de ouro do meu bolso e coloquei em suas mãos. Esse é o adiantamento. Eu lhe darei o mesmo valor se você me trouxer as informações solicitadas. Muito obrigado pelo seu patrocínio. No final, Hazir aceitou meu pedido. Como ele tinha acabado de sair do ninho de assassinos, estava praticamente falido e o dinheiro que ofereci como pagamento provavelmente era demais para ele ignorar. Agora, tudo o que eu precisava fazer era esperar a torre entrar em contato com a princesa Miruan. Olhando para o terno roxo e a maquiagem de palhaço, Miriam seria capaz de notar imediatamente a identidade do culpado. O fato de que o culpado era eu, Corin Locke, que estava usando o mesmo disfarce no campo de caça, seria claro como o dia para ela. Nesse ponto, não haveria razão para Miruan não revelar minha identidade à torre. Como a torre era uma de suas maiores patrocinadoras, o declínio de seu poder também equivalia ao declínio de seu status e posição. Tudo o que eu tinha feito até então era induzi-los a me atacar para uma grande varredura. Meu objetivo era eliminá-los todos de uma vez, mas... ó céus! Quem será que é esse? Que palhaço assustador! Ao contrário do que eu esperava, Miron não disse nada sobre minha identidade. O que estava acontecendo? A torre tem estado bastante agitada ultimamente. No escritório do presidente, a mestre Erin abriu a boca enquanto levava a xícara de chá à boca. Como você esperava, a torre parece ter notado que estávamos relacionados ao incidente de sequestro dos magos. Mas o problema é que eles não queiram na isca. Miruan não deu nenhuma pista aos magos da torre que a visitaram para mostrar as imagens. Ela simplesmente não lhes disse que eu era o culpado. Por que você acha que ela fez isso? Talvez ela tenha percebido. Mas ela ainda deveria ter dito isso naquele caso, você não acha? Ela talvez tivesse notado Hazid, mas será que isso era possível? Até eu, que sabia da capacidade dele de esconder a presença, tive que gravar várias runas de percepção ao meu redor para notá-lo. Não deveria haver nenhum método para a princesa Miron ver através da descrição de Hazid, então. Por que ela fez isso? Era para ficar do meu lado. Isso fez ainda menos sentido. Miru era uma pessoa fria e calculista. Ela não era do tipo que descartava algo que já estava do seu lado só por causa de algo que poderia eventualmente ficar do seu lado. De qualquer forma, parece que seu plano a falhou, estudante Corin. Nesse ritmo, eles provavelmente farão algo no meio do semestre. Era isso que eu esperava evitar a todo custo. De acordo com a história original, os magos da torre criariam uma comoção no meio dos exames semestrais, o que resultaria em um desastre horrível. Como já estavam familiarizados com a estrutura da academia e a localização de diversas instalações, incluindo o laboratório, os magos negros jogavam toneladas de quimeras e mortos-vivos de uma só vez, enquanto os magos vermelhos incendiavam todos os prédios para aumentar o caos. Enquanto isso, o ancião Morushta e o ancião Admeleche sequestrariam Mari, que estava trancada no porão da academia
Lord Adelene assassinaria o presidente. Essa era a história original do jogo. Além disso, o dano causado aos alunos seria ainda mais amplificado pela magia de Adelene. Meu objetivo era evitar que isso acontecesse completamente. Usando uma roupa de palhaço, eu criaria um rebuliço no campo de caça para gravar minha aparência na mente da princesa Miron e enviaria um vídeo de um palhaço parecido para os magos. Eu ia sair em uma missão externa e usar isso para atrair todos os magos depois que eles começassem a me monitorar, mas os pré-requisitos do plano acabaram desmoronando porque a princesa Miruan não contou a eles sobre minha identidade. Deixe-me fazer isso. Mas, já que o plano A falhou, não é hora de mudar para o plano B? Vou atrair os olhares dos magos. Não. Não podemos deixar o rei intervir já. 80 anos atrás, Tatis Valtazar selou Irin no Palácio das Sombras, e a única razão pela qual ela conseguiu cuidar dos assuntos do mundo material foi graças ao fantoche Iriukazar. Se o fantoche fosse quebrado, o mestre não seria capaz de intervir com segurança nos assuntos deste mundo e no final. Está tudo bem. Mesmo que este corpo seja quebrado, eu consigo romper o selo. O selo enfraqueceu consideravelmente no espaço de 80 anos. E era isso que eu odiava. Na última iteração, e até mesmo no jogo, foi isso que fez Eren perder a vida. Meu objetivo nesta iteração era mantê-la dentro da concha de Iriukazar, sem lhe dar a mínima chance de sair pessoalmente do palácio. Antes que Tatis Valtazar pudesse ser coroado novo rei, ele precisava matar Irindanua, a atual rainha do paraíso. Para evitar que isso acontecesse, meu plano era exilá-la no Palácio das Sombras até que eu conseguisse matar Valtazar. Acredito que é certo que eu carregue o fardo deste corpo extra, em vez de colocar a Luna Maria em risco. Não havia justificativas para eu recusá-la. Afinal, esse era o plano B que havíamos escolhido, e usar o plano B era inevitável agora que o plano havia falhado. Antes disso, deixe-me fazer uma coisa primeiro. O que é? O aparecimento repentino da princesa Miron e suas ações inexplicáveis agiram como uma variável, mas nesta iteração e neste período de tempo atual, havia outra variável que poderia trabalhar a nosso favor. Vamos virar o palco todo e forçá-los a fazer alguma coisa. Ancião Morustan da Torre dos Magos. Você está preso por experimentos humanos ilegais e acusado de assassinato, sequestro e confinamento. A caminho da academia, os magos da torre, como sempre, caminhavam em direção à academia quando, de repente, apareceram do nada. Como resultado, os portões da frente da academia se tornaram um campo de confronto entre cerca de 40 magos e pessoas usando vestes e armaduras sagradas. Paladinos da Nova Fé. O que vocês pensam que estão fazendo? Eles eram as forças armadas da Nova Fé, que rivalizavam com os cavaleiros templários da Antiga Fé. Eram o símbolo da força da Nova Fé, e era inimaginável que aparecessem repentinamente diante dos magos da torre. O ancião Morustan, o líder do culto negro, olhou para os paladinos à sua frente. Como líder do culto negro, ele sempre fora o líder quando se tratava de experimentos humanos, com um monte de experiências do tipo em mãos. No entanto, os magos da torre sempre foram alvo de suspeitas e a chave estava em evidência. E o ancião Morustan estava confiante de que já havia limpado e ocultado tudo o que havia feito. Não resista e aceite o veredito, ancião Morustan. Você está sob uma acusação grave de herege. Bobagem. A Torre dos Magos não pertence a nenhuma nação. Ninguém pode nos prender, nem mesmo os cavaleiros sagrados. Os magos da torre retaliaram contra os paladinos em uníssono, enquanto ambos os lados se tornavam cada vez mais agressivos. Os cavaleiros sagrados estavam ali para prender o líder de um de seus cultos simbólicos, o que, naturalmente, encontrou grande resistência. Ambos os lados eram incrivelmente poderosos. Um conflito entre as duas forças seria devastador e poderia até mesmo evoluir para uma guerra religiosa. Pessoal, parem, por favor. Foi então que uma garota apareceu e começou a caminhar por trás dos paladinos. Ela era a harmonia do branco puro e do dourado, a única da Nova Fé. Santa Estelle. Estelle da Sailhat. Ela estava aqui para intervir na situação volátil. O que está acontecendo, Alteza Estelle? Vossa Alteza está planejando nos assediar, a Torre dos Magos? O professor Akai, o principal discípulo de Morustan, levantou a voz. A Torre dos Magos não era de forma alguma mais fraca que a Nova Fé, tanto em força quanto em autoridade. Era impossível para eles prenderem o líder de um culto com base apenas em alegações. É claro que eu, como santa, reconheço plenamente o prestígio e os direitos da torre. No entanto,
Houve uma forte acusação contra o ancião Morustan. Já que houve um relatório, é necessário investigar o assunto. Você não pode fazer isso sem ter provas. Claro que temos provas. Com um largo sorriso no rosto, Steele pegou documentos e uma pedra de registro. Eram as evidências e um registro do lugar sobre o qual Corin Lorca havia falado. Até Morustan ficou perplexo ao olhar para as evidências óbvias diante de seus olhos. Aquelas eram as imagens do seu laboratório secreto, que ninguém deveria conhecer. Ele só visitava o laboratório com a ajuda de seu familiar e se certificava de que ninguém soubesse de sua presença ou da localização do laboratório. Então, como a Nova Fé sabia disso? Você está armando. Fiquem quietos. Nossa ordem realiza inquisições legítimas, de acordo com as regras forjadas pelo Senhor e pela realeza. Quando Steele disse isso em voz alta com uma cruz nas mãos, uma luz ofuscante saiu de seu corpo e ameaçou cegar os olhos deles, apesar do sol estar alto no céu. Era um raio de luz radiante, porém cálido, um milagre purificador que eliminava todo o mal existente. A luz que emanava de Steele era a prova cabal de que ela era amada pelos deuses. Santa Estela. Com apenas uma oração, os necromantes que trilhavam o caminho maligno e perverso foram forçados a engolir sua dor. Olhando para eles, a Santa da Nova Fé, Steele, disse com um sorriso sádico no rosto. Você vem? Ou precisa levar uma surra primeiro? Suas últimas palavras foram realmente dignas de uma santa, mas foram suficientes para fazer os magos da torre se renderem. Aqueles malditos bastardos da Nova Fé. Os magos da torre estavam muito abatidos. O líder do culto negro, Morustan, foi capturado pela Nova Fé por alegações de experimentos humanos, o que era algo totalmente diferente de magos de terceira categoria e do sequestro do discípulo principal. Quão ruim é a nossa sorte! Precisamos parar nosso plano. Como esses canalhas ousam interromper o grande caminho da magia? Os irascíveis magos do culto vermelho ficaram furiosos, enquanto os do culto negro pareciam extremamente deprimidos. Perder seu líder, Morustan, foi um duro golpe para sua confiança. Mais importante, o problema maior que o golpe na confiança deles foi a falta de poder. Seus alvos, Maria do Naref e o presidente Eril Kazar, eram ambos poderosos no grau único. Ter vários magos no nível de um ancião era essencial para capturar tais indivíduos e, além disso, originalmente era suposto ser o trabalho do ancião Morustan capturar Maria do Naref, e por isso eles estavam perdidos sobre o que fazer. Professor Akai. O que fazemos agora? O principal discípulo de Morustan, Professor Akai, estava angustiado. Ele só conseguia pensar em um plano que poderia salvá-los daquele problema. Devemos continuar o plano com pressa. Antes que o mestre seja levado para as terras sagradas da Nova Fé. Precisamos incendiar a academia e salvá-lo em meio a esse caos. Cala a boca. Professor Akai. Já estamos ocupados com aquele palhaço idiota. Que plano temos para continuar a esta altura? Precisamos voltar rapidamente para a torre. A principal razão pela qual nosso plano foi revelado foi porque um dos seus professores revelou tudo para aquele palhaço. Você tem a sua parte da responsabilidade neste assunto, culto vermelho. O que foi isso? Seus necrófilos imundos. É só isso que vocês têm a dizer, seus malditos incendiários. A disputa entre os dois cultos se intensificou à medida que eles começaram a levantar a voz. Não conseguindo mais deixá-los em paz, o ancião Admelech criou chamas crescentes que acalmaram ambas as partes. Ancião Admelech, suas chamas emergiram sem que ele sequer entoasse um feitiço e, ainda assim, eram poderosas o suficiente para quase romper suas vestes defensivas. Foi uma demonstração avassaladora de poder de fogo, capaz de suprimir dezenas de magos de uma só vez. O mais surpreendente foi que as chamas se concentraram apenas nos magos, sem afetar o restante da sala. Isto não é um mercado, seus idiotas. Desculpe, senhor. Por favor. Tenha misericórdia. Todos os magos se renderam diante das chamas de Admelech. Talvez tivessem conseguido resistir aos feitiços de um mago de nível professoral, mas alguém no nível de um ancião tinha o poder de exterminar a maioria deles como se fossem formigas. Depois de acomodar os magos, Admelech olhou silenciosamente nos olhos de cada um deles antes de gritar com uma voz sonora. Senhora Adelene. Havia uma razão pela qual os magos de nível superior, que consideravam os magos de nível inferior como insetos, estavam permitindo que todos participassem da conferência. Era porque o grande mago dourado estava disfarçado de um dos magos de nível inferior. Admelech gritou,
sem a menor dúvida de que Lord Adelene estava entre eles. Agora que o ancião Morustan foi preso, é impossível para este velho fazer isso sozinho. Terei que pedir sua ajuda direta. A sala ficou em silêncio. Ninguém se apresentou chamando-se Adelene, mas isso era natural, pois Adelene nem se daria ao trabalho de se disfarçar se quisesse se revelar tão facilmente. Rangido, Tadak. Foi então que tudo que havia de metal na sala, desde canetas, distintivos e cajados, até tudo que continha o menor indício de metal, começou a se mover sozinho. O que está acontecendo? Quem está usando magia? Eles se voltaram uns para os outros, mas nenhum deles foi capaz de sequer adivinhar quem estava usando a magia, nem mesmo o ancião Admeleche. Clique. Logo, os metais pararam de se mover no ar. Eles formaram uma frase, dando uma direção aos magos da torre. Sele a bruxa. O plano foi revelado e o pessoal-chave foi capturado, mas a figura central desse grande plano, o grande mago dourado, deu uma ordem simples. Ikilei Player of the Academy capítulo 128, Magos da Torre, 6, a noroeste de Mercarva. Em um pequeno galpão de uma vila chamada Lamet está um dos marcadores da bruxa. Havia muito poucas pessoas que sabiam sobre a localização dos marcadores que Josepine Clara, a bruxa dimensional, havia colocado em todo o mundo para teletransportes de longa distância. A primeira foi a própria Josefina. A segunda foi sua benfeitora e rainha que foi exilada no paraíso, Irindanua. E por último, também o Alvitatis Valtazar. Ele desempenhou um papel importante 80 anos antes na destruição da Torre dos Magos, ao lado de Josepine e Irindanua. Como ex-companheiro, não era nada estranho para ele saber a localização dos marcadores de Josepine. Chegamos. O ancião Admeleche, líder do culto vermelho, chegou a um galpão abandonado com 10 de seus discípulos. Era uma pequena catedral abandonada que mais parecia um galpão, coberta de mato devido à falta de manutenção. Apesar de estar em ruínas, ainda estava lá devido à forte rejeição do proprietário à reconstrução. Segundo Lord Adelene, dizia-se que dentro da chaminé deste antigo galpão estava o marcador escondido. Nós encontramos, mestre. Seus discípulos trouxeram o marcador, e Admeleque iria usar esse marcador para convocar Josefina. Agora gravaremos o círculo mágico do selamento. 10 magos, juntamente com Admeleche, começaram a gravar um círculo mágico no galpão. O círculo mágico, criado em colaboração com 10 magos e um ancião, era forte o suficiente para restringir até mesmo a bruxa dimensional. Ela poderia resistir se isso acontecesse durante uma luta em que estivesse vigilante, mas certamente não seria o caso. Não demorou muito para que o círculo mágico se completasse e Admeleche explodisse uma bola condensada de mana dentro do marcador esculpido em runa. Presidente. No instante seguinte, a dimensão se abriu e uma jovem beldade loira emergiu das rachaduras. Ela parecia ter corrido para ajudar a única pessoa que deveria estar ciente daquele marcador. Você é. Mas o que ela encontrou foram 10 magos vermelhos. Assim que viam Josepine, eles imediatamente ativaram o círculo mágico. O Aruruk. Chamas diabólicas começaram a cercá-la num piscar de olhos. Josepine disparou seu próprio mana para impedir que as chamas se aproximassem, mas mesmo assim acabou preso dentro da prisão de fogo. Ei, ancião Admeleche. O que você pensa que está fazendo? Você é muito ingênua, bruxa. Admeleche estalou a língua enquanto olhava para Josefina, que estava presa nas chamas. Eu estava ansioso por uma batalha contra o mago histórico, mas que pena. Como você vai assumir a responsabilidade por isso? HMPH. Não precisa. A torre não será mais confinada pelas regras inúteis do mundo. O que você quer dizer? Sacrifícios são essenciais para o progresso da grande disciplina da magia. Você diz que temos que respeitar os organismos inferiores que nem conseguem aprender magia. Protegê-los? Desde quando direitos humanos e ética são questões importantes na pesquisa do grande caminho da magia? Admeleque explodia constantemente em fúria. Considerando seu temperamento explosivo, era realmente louvável que ele tivesse conseguido se conter até então. O fim da caça às bruxas. O fim do monopólio da torre sobre a educação mágica. Devido ao surgimento da Academia de Guardiões e uma forte mudança de centralização, a Torre dos Magos teve sua força e autoridade retiradas deles vez após vez. Além disso, os semi-humanos que costumavam ser tratados como monstros, começaram a ser tratados como humanos com direitos humanos. O novo mundo surgirá para todos nós.
Os camponeses e o gado imundo serão devorados, e somente os escolhidos poderão embarcar na arca, rumo ao novo mundo. Você ficou louco. 80 anos. Cerca de 80 anos se passaram desde que a Torre dos Magos foi parcialmente demolida, e mesmo agora, a torre estava tentando recuperar seu monopólio, sua autoridade esmagadora e seus direitos que costumavam permitir que eles realizassem atos hediondos. Depois de ser forçada a ver sua horrenda forma verdadeira novamente, Josepine ficou mais uma vez chocada com o quão egoísta e egocêntrico o grupo era. Como eles poderiam realmente planejar fazer algo tão horrível apenas por causa de algumas ideologias ultrapassadas? É uma pena que eu não possa fazer parte deste evento histórico, mas, se for eu, conseguirei manter este selo por 3 dias. 3 dias. Isso seria tempo mais que suficiente para outro grupo matar o presidente Erion em seu caminho de volta após uma reunião com a Aliança dos Guardiões e sequestrar o vampiro de grau único que vagava pelo campus. Não vai levar 3 dias. Talvez 3 minutos, no máximo. Foi quando uma figura apareceu de repente na entrada do galpão. A luz criada pela prisão de chamas iluminou a entrada e a pessoa que estava em frente a ela, revelando o semblante selvagem e o sorriso em seu rosto. Não importava se ele era um inimigo ali para interferir nos planos deles ou um simples transeunte que passou para ver o que estava acontecendo. Este lugar agora era uma terra pertencente à Torre dos Magos. Cachorro de Fogo Admeleste derramou seu temperamento explosivo sobre aquele que de repente interveio em seu plano. O feitiço de nível médio de um cão, carregado de calor e impacto, começou a correr pelo chão, pronto para engoli-lo a qualquer momento. As chamas devastadoras pareciam prestes a queimá-lo impiedosamente, mas... o que? O cão feito de chamas que supostamente queimariam sua pele começou a ser sugado para dentro dele. Vendo algo tão incompreensível acontecer diante de seus olhos, os magos da torre recuaram assustados. Matem-no. Matem aquele sujeito. Impelido por seus instintos que o alertavam sobre o perigo, o velho imediatamente soltou um grito. Em resposta, os 10 magos entoaram seus feitiços e invocaram uma torrente implacável de fogo que começou a queimar o galpão. Sabe, até mesmo magos de nível mais alto são inúteis quando estão contra um oponente ruim. Junto com um comentário tranquilo, o homem começou a absorver o fluxo escaldante de chamas. Impossível. Admeleste não conseguiu esconder o choque no rosto. Faria sentido se ele tivesse bloqueado o ataque, mas o que aconteceu depois não foi um bloqueio. Aquilo era resistência total. Não, era ainda mais do que isso, era como uma autoridade que reinava sobre o próprio fogo. Como pode haver uma habilidade tão poderosa? Não me importa se você é um ancião ou não. Você não pode me derrotar enquanto usar fogo. Divindade do Sol. Airgetlon se aproximou deles, dispersando sobre eles o calor do Sol. O poder do Sol é certamente surpreendente. Josepine disse com admiração, enquanto olhava para os magos no chão. O Sol, Claion Solais. Um dos 4 grandes tesouros de Danans e o tesouro mais estimado do grande Airgetlon. Corin havia usado apenas uma pequena parcela dessa força, e mesmo assim os magos da torre não conseguiram derrotá-lo. Na verdade, era difícil até mesmo chamar aquilo de luta. É só porque o Sol é um completo contra-ataque ao culto vermelho. Não conseguirei derrotar os outros anciões sem que o Sol esteja, pelo menos, bem alto. Ele parecia indiferente, mas isso significava que ele era capaz de derrotar os 9 anciãos da Torre dos Magos sempre que quisesse, desde que o Sol estivesse alto. Até a própria Josepine teria que consumir muito mana para derrotar um ancião, e ainda assim, não é só o culto vermelho. O Sol tem o poder de purificar o mal, então. O culto negro, que costumava usar mortos-vivos ou quimeras, também não será páreo para ele. Você sabia sobre esse incidente com a torre e estava se preparando para isso desde o começo, não é? Como isso era possível? Era como se ele pudesse prever o futuro. Josepine tinha muitas dúvidas e perguntas, mas as engolia sem se dar ao trabalho de expressá-las em voz alta. Eu salvarei o mundo. Ele tinha uma aspiração grande demais para pessoas normais assumirem. Considerando que ele havia voluntariamente colocado essa tarefa em seus ombros, era seguro dizer que tudo o que ele fazia era com esse propósito, e somente com esse propósito. Estudante Corin. Se nossas suposições estiverem corretas, o próximo alvo seria Sr. Mari. Já tomei medidas suficientes para isso. Seria maravilhoso se tudo corresse conforme planejado. Sim, sim. Eu salvarei a todos. Suas últimas palavras soaram como um lembrete para si mesmo. Ren. Ren. Acordar.
Orabuni. Mais um minuto. Temos aula prática hoje, tio. O mano disse que temos que acordar cedo, lembra? Eca. Como Ron balançava o corpo para frente e para trás, Ren teve que acordar esfregando os olhos. Que horas são? 8 horas. 8 horas. Ati. Ren acordou rapidamente, assustada. Eles iam se atrasar naquele ritmo. A menina correu apressada, dizendo que quer que ele viesse à mente para o irmão gêmeo mais novo. Por que você não me acordou mais cedo? Eu acabei de acordar. Ela correu direto para o banheiro. Havia um monte de coisas para fazer. Ela tinha que escovar os dentes, tomar um banho, trocar de roupa, pegar a bolsa e correr para o local. Você lavou o rosto? Ainda não. Então se apresse. NN. A razão pela qual os irmãos Lobos estavam com tanta pressa era porque era aula prática hoje. HMM. Estão todos aqui. Na entrada principal da academia, o professor Orgen Rentrei, responsável pelos calouros este ano, exibiu seus músculos densos enquanto olhava para a multidão de alunos. Ren e Ron ainda não chegaram. Um dos alunos alertou o professor sobre a ausência dos colegas. Quando Orgen estava prestes a virar para o relógio. Estamos aqui. Sinto-mo. Os irmãos Lobos gritavam à distância enquanto corriam o mais rápido que podiam. Estavam com tanta pressa que se transformaram em bestas e corriam de 4. Você está atrasado, estudante Ren. Estudante Ron. Desculpe, senhor. Seja mais cuidadoso da próxima vez. Um bom guardião não é apenas habilidoso, mas também precisa ser pontual. Sim, senhor. Orgen não tinha vontade de repreender os irmãos, que eram consideravelmente menores que seus pares. O crescimento físico dos homens-fera dependia de seu desenvolvimento mental, e o fato de serem tão pequenos significava que suas idades mentais eram ainda muito jovens. O professor Orgen era alguém relativamente generoso com as crianças. Agora, vamos partir. Um lembrete, a missão que temos em mãos é a aniquilação das bestas demoníacas que se aninharam na Cordilheira Ocidental. Partirei para a estação de carruagens mágicas. Soltando um suspiro de alívio por não terem sido repreendidos tanto pelo atraso, Ren e Ron começaram a andar atrás dos colegas. Cheira. HNN? Ron fungou e olhou ao redor. Vendo isso, Ren perguntou a ele. O que está errado? NN. Achei que senti um cheiro estranho. Algo estranho? É. O cheiro de cadáveres em decomposição. É fraco, mas... Seu idiota. Por que haveria cadáveres na academia? Certo. O que os irmãos não sabiam era que havia olhos observando-os à distância. Obrigada, jovem senhorita. Não é nada. Não foi nada difícil. No dia oficial de inauguração da Dunaref Fresh Produce, Mari visitou a loja como filha mais velha da família. Tentando ao máximo esconder o nervosismo no rosto, Mari caminhou calmamente em direção à academia. Os magos da torre tinham 2 objetivos nesta visita. Um era o assassinato do presidente Eril Kazar e outro era o sequestro de Mari Dunaref. Houve alguns problemas com o plano devido às ações inesperadas da princesa Miruan, mas Corin imediatamente bolou outro plano. Depois de mandar o presidente para fora sob a desculpa de assuntos externos, eles esperaram até que o inimigo começasse a planejar o selamento de Josepina e Clara. Ao mesmo tempo, mandaram Maria Dunaref para fora para induzi-los a atacá-la. Alicia. É claro que medidas de segurança suficientes foram colocadas em prática. Seu caminho de volta para a academia foi escoltado por um grupo de elites e magos como Luhan, professora Monete e professora Lulara Marza esperando à distância pelo possível ataque da torre. Grande maga dourada, Adelene era uma das poucas pessoas capazes de subjugar um vampiro de grau único. No entanto, era certo que nem mesmo Adelene seria capaz de derrotar a combinação das elites da academia. Torre do relógio. Não estará aqui. Tem muitos olhos. De uma área movimentada para lugares menos movimentados, Maria mudou-se intencionalmente para áreas mais fáceis de serem atacadas. Visitando uma cartomante suspeita no beco, ela recebeu conselhos amorosos e caminhou pela plataforma de carruagens mágicas sem motorista. Aqueles eram os melhores lugares para atacar e, ainda assim, não havia sinais de movimento dos magos. Eles estão sendo tão prudentes. Ela passou pelas plataformas de carruagens mágicas sem tripulação. Este era o melhor lugar para atacar, mas não havia ninguém. No caminho da cidade para a academia, ela intencionalmente usou a estrada que era mais comum para carruagens mágicas viajarem, em vez de usar a estrada para pessoas. Tem que ser aqui. Este era o último lugar para eles atacarem.
A estrada para carruagens tinha árvores densas nas laterais e era o local perfeito para capturá-la e deixar a cidade, escondendo-se dos olhos da academia. Cachorro. Maria chamou seu familiar, que rosnou em resposta em suas sombras, preparando-se para o ataque. O cão demoníaco uivando em suas sombras estava totalmente preparado para despedaçar o agressor. Em pouco tempo, faltavam 30 metros para a entrada. Ela agora podia ver guardas verificando os visitantes da academia. 21 metros até a entrada principal. Ela avistou alguns alunos discutindo com os guardas. Parecia que eles tinham sido pegos de surpresa após saírem escondidos da academia sem um passe válido. 15 metros até a entrada. Era perigoso. Parecia que os agressores estavam tentando envolver os estudantes e guardas próximos. Faltam 9 metros para a entrada principal. Quando eles iriam atacar? 10 pés até a entrada. Logo ela chegou à academia. Até o final, não houve um único mago atacando Mari. Olha. Peguei um javali enorme. HMPH. Eu tenho um maior, viu? Na montanha onde eles vieram para a aula prática, Ren e Ron estavam caçando os javalis Fang que habitam as cadeias de montanhas ocidentais sob a orientação do professor Orgen. A propósito, Ron. Não é estranho? O que é? Disseram que deveria haver muitos deles aqui porque estão na época de acasalamento, certo? Tanto que a professora Dana comprou um monte deles para um experimento no ano passado. Eu penso que sim. Então por que há tão poucos deles? As montanhas estavam silenciosas. Pelo que ouviram de antemão, supostamente havia muitos javalis de presa naquela época do ano, devido à época de reprodução, e supostamente havia javalis suficientes para cobrir toda a montanha a partir do sopé. Mas mesmo depois de subirem até a metade da montanha, tudo o que viam foram alguns deles. Você tem razão. Talvez eles estivessem exagerando para nos assustar. Não tem como. Foi então que um odor forte chegou ao nariz deles, carregado pelo vento. Os irmãos lobos, por terem um olfato apurado, conseguiram identificar o cheiro em um instante. Carne podre. Era o cheiro de carne podre que ameaçava penetrar no nariz, ao qual se acostumaram durante a vida nas favelas. No momento em que perceberam o que era aquele cheiro, curak, os estertores de um porco ecoaram e o chão tremeu como se houvesse um terremoto. Os calouros, que estavam no meio da aula prática, voltaram os olhos para o topo da montanha em busca da origem do som. Que diabos é isso? No fundo de seus olhares havia um bando de javalis indescritivelmente horrendos com carne dilacerada, olhos pendurados e presas esmagadas. Uma torrente de cadáveres descia a montanha em direção aos estudantes. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos.